Hoje, Fala pra ela descansar e ela não descansa. hoje eu tô cansada pra caramba. Mas ela não descansa. Você já tinha esse entendimento, então, de que você era uma mulher trans há um tempo antes de você iniciar a transição? Ah, sim, eu tinha esse entendimento um tempinho antes, uns 55 anos antes de começar a transição, eu já sabia que eu era uma mulher trans. Sim. Sim, dá um sorrisinho, nem Não, dá um sorrisinho. eu acho que nem é, tô com uma cara, acho que até derrubada mesmo. Então tá bom, se o microfone tá conectado, ótimo. Pronto, se quiser. Prontinho? Então, vamos lá, mais um podcast. E hoje a Helena está me pedindo para falar sobre as dificuldades que eu tive no começo da minha transição, ou durante a minha transição, e me pediu novamente um número ah, de coisas para falar. Dessa vez ela falou quatro. Vamos ver se eu consigo falar quatro, quatro coisas aqui. Eu acho que sim. Eu acho que a primeira dificuldade, e eu já falei muitas vezes sobre isso aqui em outros lugares, é a questão da angústia sobre a aceitação que as pessoas que eu amo, que eu gosto, enfim, que são importantes para mim, teriam em relação à minha transgeneridade. E isso foi algo que eu tive que lidar por muito tempo, me preparando bastante para então conversar com essas pessoas e depois naquele processo de tudo acontecendo, elas estando próximas e assim, eu nunca conseguia entender bem como seriam as reações, principalmente para o futuro, né? Eu comecei a ter uma certa confiança com algumas pessoas que eu sabia que teriam essa aceitação, principalmente a Helena, minha mãe, o próprio Rafael tinha um pouco assim de receio em relação a ele, mas tudo foi dando certo. Então essas angústias foram um tanto que diminuindo com o tempo. Bom, basicamente essa é talvez uma grande dificuldade que eu tive e que ainda bem foi superada de alguma forma. A outra dificuldade que eu também já comentei aqui algumas vezes foi em relação ao meu casamento. O meu casamento acabou e isso trouxe um impacto muito grande para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que talvez idealizasse muito a questão do casamento. Para mim, casamento era, eu acho que até ainda é hoje, assim, para mim até hoje, é uma coisa que é um compromisso muito sério, é um compromisso que é para a vida toda. Eu sempre pensei dessa forma. Então, pensando dessa forma, assim, talvez um pouco mais romântica, eu queria estar ao lado da pessoa que eu escolhi para casar, então, por muito, muito tempo. Isso aconteceu durante 27 anos e depois acabou. E, assim, me senti muito solitária, muito abandonada e foi difícil para mim, ainda é até hoje. E então essa foi uma enorme dificuldade que eu ainda estou tentando conviver com ela e ah, não sei se dá para falar muito sobre isso, porque eu envolvo a minha ex-esposa e eu não gosto de expor ela, né? Mas eu acho que eu posso falar por mim, né? Eu sempre fui uma pessoa que romantizou muito isso. Nunca, nossa, eu tinha assim um pensamento muito forte do que era a questão da fidelidade, a questão do companheirismo, a questão do sacrifício, dependendo das situações, fazer algo pela outra pessoa que é importante para ela. Não esquecia datas, não esquecia, sempre algum tipo de mimo aqui, outro ali, enfim, eu levava um casamento daquilo que eu sempre achei que puxa, era algo que eu poderia fazer bem, não somente para mim, mas também para a pessoa que estivesse comigo. Então, imagina só, para alguém que pensa dessa forma, acabar tudo sofre, é uma coisa que é sofrível mesmo. E para mim foi um grande sofrimento. Eu acho que a outra dificuldade foi em relação à minha passabilidade. Aí, fugindo um pouco mais daquela questão de relacionamentos, eu aí, quando falo sobre passabilidade, é algo muito mais interno, muito mais pessoal meu.
E isso me trazia uma grande preocupação, porque eu não queria, de forma alguma, uma vez tendo decidido pela transição, ficar sendo questionado o tempo todo, na rua, nos lugares onde eu fosse, sobre a minha identidade. Isso trazia uma preocupação para mim, porque eu não sabia se eu poderia atingir um mínimo de passabilidade para que não fosse, então, questionada o tempo todo. E no começo foi difícil, porque eu meio que buscava um meio termo, assim, sabe? Em relação às roupas que eu usava, a minha fisionomia, eu deixei o cabelo crescer e tal. Algumas pessoas até se confundiam em relação a isso e tinham uma certa dúvida sobre aquilo que eu era. Então, talvez eu transmitisse uma questão mais não binária, que muitas vezes causa dúvida de como tratar a pessoa em relação a pronomes e por aí vai. Mas é porque você estava durante a transição, né? Durante a transição foi assim, e isso me preocupava, eu diria que ah, trazia uma barreira para mim de como eu poderia me comportar ou como eu poderia ter uma liberdade de expressão. Então eu acabava meio que me resguardando demais na exposição, porque eu tinha essa questão, né, das pessoas não saberem o que eu era e eu sabendo o que eu era. E então havia um conflito aí. E quando eu fiz as minhas cirurgias, foi buscando realmente fazer com que aquilo que eu me percebia também fosse percebido pelas pessoas, pela sociedade como um todo. E, e assim, depois que eu fiz a cirurgia, continuou aquela preocupação de se eu estava ou não ah, atingindo essa passabilidade. E foi aí que as coisas foram acontecendo, pouco a pouco, e eu comecei então a perceber que realmente eu tinha essa questão um pouco mais resolvida. E hoje, quando eu vou para qualquer lugar que seja, as pessoas basicamente me tratam como uma mulher e isso me faz muito bem, né? Não tem confusão. É lógico que no começo eu tinha uma preocupação muito grande com a voz, hoje um pouco menos, mas ainda é uma preocupação, para mim incomoda às vezes no telefone, ou então quando a pessoa não olha para mim direito e me trata com pronomes masculinos, isso incomoda bastante, mas eu fui sabendo como lidar com isso e como foi me adaptar em relação a isso. Eu fiz uma cirurgia que eu acho que ajudou um pouquinho, claro, e a partir da cirurgia, essas confusões que aconteciam na rua, ou em lugares mais públicos, passaram a acontecer com bem menos frequência. Mas ainda acontecem, infelizmente. E, e claro, essa questão foi sendo absorvida por mim, e hoje eu lido muito bem com a questão da passabilidade, eu acho que eu consigo conviver dentro da sociedade de uma forma bem assim, confortável para mim. Eu consigo meio que superar algumas dificuldades que, por eu não ter o meu nome ainda de registro alterado, ah, então eu começo, aliás, eu acho que é um outro assunto que a gente vai tocar aqui depois, mas é algo que às vezes interfere nessa passabilidade, uma vez que a pessoa descobre que o meu nome de registro é um nome masculino. E aí as coisas se confundem bastante, eu passo por alguns momentos bem curiosos até por causa disso. E bom, uma última preocupação foi com a minha atratividade para o mercado profissional, para aquela atividade que eu vinha fazendo. E no começo eu senti uma dificuldade muito grande para voltar a exercer a profissão que eu tinha, e também isso é algo que eu já comentei anteriormente. Foi aí que eu comecei a
a pensar, né, até um processo aí de decisão de fazer uma mudança de carreira também, que foi em direção às artes plásticas e o empreendedorismo. E, e é nisso que eu estou agora, e muito feliz. Eu adoro fazer o que eu faço, as joias que eu ah, elaboro e produzo são uma coisa que me traz assim muito prazer. E a questão dos caleidoscópios, do próprio empreendedorismo, os desafios que existem, é algo bastante cansativo. A gente às vezes fica completamente esgotada, mas é algo que traz também uma satisfação muito grande. Então, hoje, por exemplo, eu estou super cansado, depois de um final de semana, Sim, dá um sorrisinho, vem né? dar um sorrisinho Eu pra acho que gente. nem tô com uma cara, acho que até derrubada mesmo. Mas esse final de semana foi assim, punk mesmo. Sábado e domingo, feira, trabalhando, produzindo no ateliê, levando a mesa para cá, mesa para lá, arara, roupas, caixas e de um lado para o outro. Então, tem o cansaço físico e o cansaço mental também, porque tudo isso traz preocupação com horários, traz preocupação em não ter esquecido nada e levar tudo aquilo que precisa. E bom, Eu hoje, falo pra ela descansar e ela não descansa. hoje eu tô cansada pra caramba. Mas ela não descansa. E tá difícil de. Hoje eu não fiz nada, vai. Hoje eu só corri atrás de coisas que tinham. Por exemplo, fui consertar o micro-ondas, levei até a assistência técnica, eles consertaram na hora, ainda bem, a gente está com micro-ondas funcionando aqui em casa. Fui resolver um problema de banco aqui e mais nada, eu fiquei aqui dormindo e sentada vendo televisão. Mas é isso, gente. Acho que não sei se acabou aqui ou tem mais coisa. Não, acho que é isso. Só queria que você avisasse que a Elisa vai falar agora, depois de você. Ah, então tá bom. Vocês vão ter o depoimento da Elisa também, que é uma amiga, uma amigona mesmo da gente aqui. Eu acho que vai ser bem legal a conversa dela para vocês saberem o ponto de vista que ela tem em relação a preocupações e dificuldades com a transição. E como eu sempre falo, a gente é tão diverso em relação às experiências e vivências, e ainda mais quem é trans, e eu reforço isso. Eu vejo que a comunidade transgênero é das mais diversas dentro da diversidade LGBTQIA+. Pelo fato de a gente, assim, ter algumas coisas em comum, mas, ao mesmo tempo, ter tantas experiências relacionadas a relacionamentos e autoentendimentos que eu acho difícil que outra letrinha ali da sigla tenha. E um outro aspecto que eu acho que é fundamental a gente considerar é que quem é trans literalmente dá a cara a tapa mesmo, porque não tem como esconder, a gente tem uma transformação física muito intensa, né? Uma expressão que sai de um lado e vai para o outro, e isso fica aparente para qualquer pessoa. E dentro da sociedade que a gente vive, é aquilo que eu falo, a cara fica exposta a qualquer tipo de tapa, vem de todas as direções, e as pessoas trans é as que talvez mais sofram com isso. Eu acho que a comunidade trans também tem tão pouca referência que quem é trans precisa criar sua própria forma de se encontrar, de se comunicar e É, fazer a transição, assim, porque não tem uma base, não tem uma referência. não tem uma receitinha de bolo aqui, né? Cada um tem uma vivência e uma autopercepção muito própria, e a gente acaba caminhando por, é, assim, traça caminhos que são, às vezes, bem diferentes um do outro. E, então, mas eu acho que no final das contas o objetivo é o mesmo, né? A gente se sentir bem com a gente mesmo, dentro da nossa percepção do que nós somos. E eu acho que esse trajeto, essa jornada, vamos dizer assim, ela tem muitos percalços mesmo, né? Não é uma jornada fácil e precisa de muito,
assim, muito equilíbrio, muita harmonia interna para superar esses desafios todos que aparecem. E acho que outra coisa que talvez seja legal você falar é que você passou por suas dificuldades, mas que elas não são, às vezes, tão, assim, sei lá, tão intensas, porque você tem uma estrutura de vida bem consolidada, assim, né? Então, você não teve que recorrer, por exemplo, à prostituição. Sem dúvida. Isso é algo fundamental. Eu tenho uma formação, eu acho que não somente profissional e educacional, mas também uma formação de, eu diria até uma inteligência emocional que foi sendo construída com o tempo, muito sólida. E isso tem muito a ver com a criação que eu tive, com a família que eu tive, as convivências que eu fui desenvolvendo e depois, mais para frente, o próprio acolhimento das pessoas que estão hoje ao meu lado e fazem parte dessa família tão calorosa, né, e amorosa, isso tudo contribui para que eu consiga superar esses desafios todos. E por isso eu falo o quanto é importante, não somente o acolhimento da família, né, isso é a base, mas principalmente as condições que a pessoa vai ter para ela chegar a uma formação, principalmente educacional, que precisa desse apoio, dessa base de acolhimento, de saber para onde correr se algo não estiver dando certo. E é claro, junto com isso tem que existir outras coisas, né? No meu caso, eu não tinha a minha transgeneridade aparente para ninguém enquanto eu estudava, eu fazia faculdade, e imagina se eu tivesse todas as dificuldades e a faculdade as escolas não me acolhessem, seria muito complicado, né? E talvez eu não pudesse estar onde eu estou hoje. Então, por mais até que exista o acolhimento, é importante que as instituições de ensino também façam o papel que elas precisam fazer, ou seja, de educar as pessoas que estão ali convivendo com as pessoas trans, para que elas tenham a condição necessária para se desenvolver em relação à educação profissional também, porque não adianta nada as empresas por aí afora oferecerem oportunidades se as pessoas não estiverem preparadas para agarrar essas oportunidades e crescerem através delas. Então, é um trabalho que ainda vai levar muito tempo para acontecer, mas é um trabalho de formiguinha, mas de alguma forma a gente tem que começar esse processo de mudança. E é um processo de mudança importante. E E todo mundo pode fazer parte, né? pode fazer parte, não é nem uma questão de você ficar ajudando alguém aqui ou ali, é um processo de mudança ampla, que alguém ou muitas pessoas têm que tomar parte para que isso aconteça. Então, eu acho que é por aí. Não adianta ficar falando em algo que aconteça de uma forma micro. É algo que precisa ser muito mais, assim, vamos dizer, levado a um ponto maior para que realmente aconteça essa mudança. E eu não vejo de outra forma que não seja através da educação, de políticas públicas que possam, então, estar combinadas para que a mentalidade das pessoas, de um modo geral, comece a se modificar, né? Porque o micro já está sendo feito, né? Eu acho. O micro é muito, eu acho que é muito pouco efetivo, né? É importante, mas E se restringe muitas é, vezes a uma bolha já privilegiada. exatamente. E eu acho que não sei como fazer e como chegar a esse patamar. Eu pessoalmente adoraria entrar para essa ah, amplitude maior, né? Uma amplitude mais significativa,
podendo inclusive assim fazer parte da formação de outras pessoas que possam também argumentar de uma forma correta em relação à condição transgênero. Então, é algo que ainda é um sonho meu, mas quem sabe um dia eu consiga chegar nesse patamar, né, de não falar de apenas ajudar as pessoas, mas sim de promover transformações e mudanças significativas na sociedade, né? Muito bem. Fala de novo da Elisa aí, porque a gente falou tanta coisa depois que provavelmente as pessoas já esqueceram. Então, não deixem de acompanhar e ouvir o que a Elisa vai falar. Não acaba agora o podcast, É entendeu? isso aí, Tem uma não parte acaba, que tem vem mais um agora, pouquinho. depois, que a Elisa vai falar. Ela é uma outra mulher trans, a primeira outra mulher trans que vem aqui falar. Então é É muito isso aí. legal. Muito bem. Então tá bom. Um beijo. Beijo. É isso, volta lá pro começo, só tava checando se o microfone tava conectado mesmo, mas tá. Então tá bom, se o microfone tá conectado, ótimo. Então, eu sou Elisa, sou amiga da Duda, e tenho uma história de vida muito parecida com ela, sou engenheira também, e engenheira ambiental, tenho um pequeno escritório de consultoria, e estou atualmente fazendo uma transição profissional como fotógrafa na área de arte, que é o que tem me dado mais satisfação na vida, né? E assim como a Duda, eu fiz uma transição também tardia, mais ainda, né? Eu passei a viver como Elisa, passei a existir com 59, 58, 59 anos de idade. E foi um processo, o processo da transição foi muito curto, porque eu resolvi, só demorou um pouco, porque começou a pandemia nesse meio tempo, porque eu decidi tudo foi em janeiro de 2020, e aí para viabilizar a pandemia atrapalhou um pouco, mas em setembro eu me mudei de casa, saí, tinha me separado, e iniciei realmente a minha vida verdadeira, a minha vida como eu sempre entendi que devia ser. E a maior dificuldade era magoar as pessoas. Essa é a primeira grande dificuldade. Eu fui casada por 36 anos, tenho 2 filhos adultos, e magoar essa família era o grande medo, por isso que eu guardei durante muitos anos. Inicialmente, oi? Você já tinha esse entendimento, então, de que você era uma mulher trans há um tempo antes de você iniciar a transição? Ah, sim, eu tinha esse entendimento um tempinho antes, uns 55 anos antes de começar a transição, eu já sabia que eu era uma mulher trans. Sim. Eu tinha essa consciência desde que eu tenho consciência de que eu existo. Eu nunca me vi como um menino pequeno, né? Pequenininha. Eu achava que era assim, eu tinha uma irmã mais velha que estava na escola e eu ainda não estava. E ela ia numa escola, no colégio religioso, de freira, só tinha meninas. Então, para mim, era uma coisa muito certa. Quando eu chegasse na idade de ir para a escola, a fada ia me transformar numa menina e eu ia para a escola como menina. Eu tinha isso assim como uma coisa assim absolutamente certa. Eu sabia que era assim, né? E um pouco depois eu descobri que não era bem assim. Tinha colégio de menino, e menino também ia para a escola. E foi bem difícil. Foi bem difícil desde então, desde os meus 4, 5 anos de idade. Até os 4 eu ainda sonhava com a fada. Com 5 para 6 anos de idade, eu comecei a sentir que não era eu. E aí veio a grande dificuldade. Eu era uma criança muito boazinha, muito comportada, obediente. Todo mundo dizia que eu era menino, então eu tinha que brincar com brinquedo de menino. Então eu era menino. Brincava com brinquedo de menino, desde que não me pedisse para jogar bola, porque isso aí não adianta, que trem redondo lá não vai para onde a gente quer. Mas eu obedecia. E nisso eu fui seguindo e passei a minha adolescência, década de 70, período de ditadura militar, censura, falta de informação,
todo aquele conservadorismo da época. Então, na adolescência, eu tomei consciência de que existia o que na época se chamava de transexualismo, né? Então eu descobri que eu era transgênero, com meus 13 anos, 12, 13, 14 anos, sei lá. Agora, a vida de uma pessoa trans naquela época era uma vida marginal. Você não podia viver dentro da sociedade geral, né? Viver uma vida comum, como hoje eu tenho, né? E isso não era possível naquela época. Então, essa era a grande dificuldade. Eu nunca tive vocação para ter uma vida marginal, uma vida dentro de um gueto. Não era nem o LGBT na época, né? Mas, enfim, de um grupo de pessoas altamente contestadoras e tudo. Eu nunca tive isso, né? Então, a grande dificuldade foi essa. E aí fui me envolvendo e acabei, na época, com 22 anos, estava terminando faculdade, acabei me envolvendo com uma prima distante, que a gente começou a namorar, podia dizer até que eu fui seduzida. E aí ela engravidou. Minha primeira relação, ela engravidou. E aí eu achei que, nossa, você é homem, maravilha, eu sou homem, isso tudo que passa na minha cabeça é confusão. E vai melhorar. E agora eu vou ser pai, eu vou casar com uma moça bonita, eu vou me formar, eu vou ser engenheiro, né, e tal. E aí eu fui nisso, e logo depois eu vi que a coisa não rolava, não dava, todos os sentimentos de inadequação voltaram, toda a minha disforia de gênero veio de novo, né. Mas aí eu já estava casada, tinha uma família, uma filha pequena, uns anos depois veio meu filho, e toda essa responsabilidade, tudo isso. Então, não magoar essas pessoas era o grande risco, o grande medo que eu tinha, né? E depois tinha também, quando eu decidi que ia começar, uma certa insegurança com questões práticas, financeiras, vida profissional e tudo, que no meu caso se mostrou sem nenhum problema. Não sei se porque eu trabalho na área ambiental, que é uma área muito liberal, eu continuo com o meu escritório, com os mesmos clientes, e problemas que eu tive foi mais pela crise da pandemia, crise econômica decorrente da pandemia, né? Então, mas pelo fato da minha transição em si, não tive problema nenhum, até pelo contrário, muitos clientes se aproximaram mais de mim, ficou uma relação mais próxima, mais íntima, né? Por outro lado, o grande medo que eu tinha, o que me segurava, que era magoar a família, magoar as pessoas que eu amo, esse se concretizou. Eles realmente ficaram muito magoados e até hoje eles têm muita dificuldade de aceitar. Então eu acabei me distanciando de minha família, foi um preço alto que eu paguei, mas era uma questão da minha sobrevivência, eu não tinha como segurar isso mais. Eu estava, inclusive, com problemas de saúde surgindo, eu tive uma embolia pulmonar, eu quase morri. E quando eu quase morri, eu já estava com tudo muito elaborado dentro de mim, com terapia, com tudo. Eu sabia que a minha necessidade era da transição. E aí eu decidi que eu não iria me permitir morrer sem ter vivido a minha vida. Acho que eu falei muito, né? Não, perfeito. Arrasou, Elisa. Muito obrigada. Tá bom. Manda beijo. Então, é só isso. Um beijo grande para vocês. Dá para ver o anel da Duda maravilhoso e o brinco também, que eu adoro, uso sempre. Eu conheci a Duda quando eu vi esse anel e me encantei, comprei dela e ali surgiu uma amizade. Ficamos batendo papo por muito tempo e depois continuamos e nos descobrimos como pessoas que têm muito em comum, uma amizade muito bonita. Beijo para todos.